No dia 19 de setembro de 2005 estreava no canal norte-americano CBS How I Met Your Mother, criada por Carter Bass e Craig Thomas. Ao longo de quase uma década, os espectadores puderam acompanhar a jornada de Ted, personagem interpretada por Josh Radnor, na busca pela sua The One. Neste último episódio da quinta temporada do Clube de Vídeo vamos recordar uma das sitcoms mais marcantes do século XXI. Sejam muito bem-vindos. Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui estamos nós para o último episódio desta temporada. Depois de daqui de 2 meses a fazer-vos companhia semanalmente, finalmente vamos encerrar esta quinta temporada do Clube de Vídeo, se bem que não será o último episódio deste ano a ser lançado aqui no podcast, não é? Eu normalmente depois ao longo do ano dedico-me quase exclusivo à página de Instagram, mas eu este ano vou lançar pelo menos mais 2 episódios, um no Halloween e outro no Natal, mas mais para o final do episódio dou assim uma preview daquilo que vai ser principalmente o episódio de Halloween que vai ser lançado daqui a pouco mais do mês. Mas hoje, neste último episódio, vamos falar de How I Met Your Mother. Uma série que eu considero, como eu disse, uma das mais marcantes deste século XXI. Eu acho que é uma série que tem uma grande fanbase. É uma série que eu acho que é quase perto de um clássico das sitcoms. Acho que é daqueles essenciais que qualquer fã de sitcom deve assistir. E eu acho que, por muito que eu seja muito team Friends, eu decidi trazer How I Met Your Mother porque estamos a comemorar 20 anos, precisamente neste dia em que o episódio está a ser lançado, dia 19 de setembro, onde vocês podem ouvir isto mais tarde, mas de facto é precisamente no dia em que estou a lançar o episódio que se celebram os 20 anos. E eu decidi trazer esta série, principalmente porque eu considero-a marcante e também porque é uma série que eu tenho assim um mixed feelings à volta dela. Eu sou muito Team Friends, como eu estava a dizer, e da primeira vez que eu assisti a How I Met Your Mother, eu fiz a típica comparação e lembro-me que não gostei muito da How I Met Your Mother. Não tentei arranjar desculpas para não trair a minha série de eleição, a minha série de conforto que é Friends, e será sempre Friends por tudo e mais alguma coisa. Mas eu acho que desta segunda vez que eu assisti já que ainda com aquela ideia de não existe só Friends. Friends não inaugurou o género de série protagonizada por um grupo de amigos. Eu acho que consegui mais gostar da experiência de ver How I Met Your Mother e deixei-me levar, e acho que gostei muito mais desta segunda experiência. Se bem que eu tenho alguma opinião relativamente aqui ao Met Your Mother, que eu vou explorar, principalmente quando falo da questão do Barney, da personagem Barney, da personagem do Neil Patrick Harris. Tenho algumas coisas em relação ao texto de How I Met Your Mother que eu acho que envelheceram muito mal. Mas acho que em geral é uma série que dá gosto de assistir, é uma série boa. Há uma coisa que eu gosto e que reconheço que é muito melhor que Friends. É o facto de ser uma série que tem um enredo muito mais estruturado, não é? Eu acho que nós percebemos que há ali um conceito muito mais interessante, não é apenas um grupo de amigos, é uma história, eu até diria que mais do que ser uma sitcom, mais do que ser uma série de comédia, eu acho que How I Met Your Mother tem uma componente dramática que falta a Friends. Eu acho que Friends não se leva tanto a sério, o que por um lado também eu considero que é bom, mas How I Met Your Mother tenta trazer ali alguns tópicos do drama. É que tem ali, há ali momentos em que beira assim algo tipo novela, não sei explicar. E eu acho que Friends foge um bocadinho dessa imagem. Tem obviamente os momentos mais dramáticos. Recordo-me logo à cabeça, por exemplo, o plot da impossibilidade de Mónica ter filhos, mas eu acho que em geral é uma série muito mais leve, muito mais despretensiosa. How I Met Your Mother tenta ali trazer alguns pontos de drama. Há ali também quase o substrato de urbano-depressivo, não sei se, principalmente a personagem do Ted tem ali um bocadinho de urbano-depressivo. E eu acho que é isso que também as torna um bocadinho diferente, e é por isso que eu digo que How I Met Your Mother não é apenas uma série de comédia. Mas como eu estava a dizer, a questão do enredo, eu acho que o enredo é muito mais estruturado, todo aquele conceito à volta de descobrirmos quem é a mãe,
e ficar sempre a eterna dúvida de quem é a mãe, e nós temos que, não interessa acompanharmos a revelação, interessa acompanharmos a jornada. Eu vou ser muito sincero, eu acho que levaram demasiado isto à letra, e esse é um dos grandes defeitos de How I Met Your Mother, levaram tanto à letra esta questão de acompanharmos a jornada, que a uma determinada altura que o conceito da série meio que se esfumou ali para o meio das temporadas, e que parece que estávamos só a ver ali um grupo de amigos, mas em geral eu acho que o conceito de acompanharmos a jornada de Ted até descobrir quem é a mãe, acho muito interessante, e acho que estava muito bem pensado desde o início. Eu digo que está muito bem pensado desde o início porque, de facto, depois quem vir o último episódio, qual é que ia ser o final, ou seja, o regresso à Robin, portanto, a Robin será sempre aquilo. Eu acho que é aquela paixão de Ted, é apenas uma pessoa que não era para aquele momento do Ted. O Ted queria uma coisa, ela queria outra, e quando encontraram, e era isto que eu ia falar mais para o final do episódio, já me estou a antecipar, mas eu depois aprofundo esta questão, ou seja, eles não estavam no mesmo nível aos 30 anos, na casa dos 30, mas aos 50 já estão ao mesmo nível, e é por isso que podem ter uma relação, os dois, porque o Ted queria ter filhos, ela queria investir mais na carreira, e pronto, eu acho que foi esse um dos grandes motivos para que não ficassem logo juntos. Mas eu acho o casal Ted e Robin, confesso, muito gostável. As pessoas podem achar que não, mas eu acho muito gostável. Não obstante eu também gostar muito da mãe, como eu vou falar mais à frente, mas eu acho que nós percebemos que havia ali algo bem pensado, os argumentistas tinham algo ali muito bem pensado até ao final da série, e aliás o próprio personagem, é isto que eu ia dizer que soube este ano, que era um dos próprios filhos de Ted, que era a personagem do Debbie Harry, que era aquele que faz em Feiticeiros de Waverly Place, como é que ele se chama em Feiticeiros de Waverly Place? Agora não estou a lembrar. O Justin de Feiticeiros de Waverly Place. Ele teve que gravar as cenas todas na segunda temporada, porque ele, obviamente, com os rapazes depois crescem, dão o chamado pulo, e ele ia ganhar a barba, certamente, ia mudar a voz, e certamente os argumentistas acautelaram-se e gravaram logo as cenas logo em 2006 ou 2007. E eu lembro-me que ele, durante 9 anos, sabia que os argumentistas iam regressar a Robin de alguma forma, e portanto eu achei interessante, quer dizer, eu acho que a rapariga também sabia, mas a rapariga não teve o mesmo impacto mediático que ele, e ele ainda hoje anda por aí. Fizeram há pouco tempo a sequela de Feiticeiros de Waverly Place, e ele não anda por aí e não é minimamente conhecido. Ela nem tanto, acho que ela continua a ser, ele disse que ela continua a ser atriz, mas que faz, por acaso nem pesquisei o nome da rapariga, mas ela continua a fazer pequenos papéis, muitas vezes em soap operas e coisas deste género, mas ele tem mais mediatismo, é por isso que eu digo que ele... Mas foi principalmente por causa dele que os argumentistas decidiram gravar logo tudo, porque a sua fisionomia ia alterar-se, portanto não ia ser... Quantos anos a série durasse, ia ser pouco verosímil que um rapaz... a história passava-se em 2030, ia ser um bocadinho verosímil que ele mudasse tanto de feições, não é? Foi por isso que optaram por gravar tudo logo na altura. Convém dizer que Ted é interpretado na realidade por dois personagens, não é? A personagem Ted é o Josh Radnor, mas o narrador é Bob Saget, que faleceu em 2022. Também deixamos aqui a homenagem, não é? Que também é uma personagem, é uma voz muito importante no decorrer da narrativa. E eu vou confessar que da primeira vez que eu assisti, eu não tinha percebido que a voz do Ted mais novo não era a mesma do Ted com 50 anos. Eu achei aquilo achei interessante, porque eu nunca tinha percebido. Acho que as vozes são muito semelhantes, e é por isso que eu nunca tinha percebido. Mas pronto, para encerrar este primeiro ponto, antes de começar aqui a meter as mãos na massa, e também vou explicar um bocadinho como é que eu vou trabalhar esta série, porque trabalhar uma série de 200 e tal episódios é muito diferente de trabalhar um filme de 1 hora ou 2 horas. Mas eu queria encerrar esta parte e dizer que eu gostei muito mais de assistir esta segunda vez, libertei-me dessa minha parcialidade e desse meu gosto pelo Friends, e acho que foi muito mais gostoso assistir a How I Met Your Mother.
não invalidando que eu acho que há coisas que envelheceram muito mal e que, como eu vou citar já de seguida. Olha, como é que eu decidi trabalhar esta série? Obviamente que eu aqui não vou falar de temporada a temporada, até porque eu assisto tudo de seguida, eu às vezes, há dias em que eu assisto 3 a 4 episódios, portanto eu não me preocupo muito com as temporadas, eu acho que, normalmente estas sitcoms não há um grande conceito em torno das temporadas, não é? Sabemos, pronto, há sempre algum evento marcante em cada uma das temporadas, por exemplo, a nona toda a gente sabe que é o casamento da Robin com o Barney, mas em geral não há aqui um conceito muito grande por trás das temporadas e eu vou confessar que eu vejo tudo de seguida, por isso para mim as temporadas é como se fossem cegas, surdas e mudas, portanto a mim não me interessa muito olhar para as temporadas, interessa-me sim olhar para as personagens e é por isso que eu decidi ir falar de cada dos plots que eu fui acompanhando ao longo dos 200 e tal episódios que fazem parte de How I Met Your Mother. E eu vou falar de cada uma das personagens, à semelhança daquilo que fiz no ano passado com Friends. Vou falar um bocadinho de cada uma das personagens, daquilo que eu mais gosto, daquilo que foi a sua própria trajetória na série. E pronto, vai ser muito nessa minha linha que vai ser a minha análise. Ora, eu decidi reunir isto por ordem alfabética. E vou começar pelo Barney e vou terminar na Tracy, não é? A personagem que interpreta a mãe. Ora, em relação a Barney, eu vou dizer que tenho um mixed feelings à volta de Barney. Eu acho que eu percebo qual é. Eu sei que muita gente gosta desta personagem, mas eu vou dizer uma coisa que eu não sou assim tão fã da personagem. Há momentos em que eu gosto dele, percebo qual é o objetivo dele na série. Acho que é de facto ele tem uma trajetória de se livrar daquela imagem de rebarbado. Não, objetivamente ele é um rebarbado. Há coisas que eu acho que. E é por isso que eu digo que algumas partes do texto de Friends, peço desculpa, de How I Met Your Mother, envelheceram muito mal. É aquela constante piadas sexuais, piadas machistas. Pronto, eu não é ser woke, mas eu acho que há coisas que hoje em dia não caem bem e não é necessariamente nós não precisamos fazer um humor com esse teor, na minha opinião. Acho que isso é um humor básico. Eu acho que o Barney personifica muito isso, não é? E eu acho que o Barney é um personagem que nós conseguimos gostar muito, principalmente quando ele mostra aquele lado mais humano dele. E também eu gosto muito daquele lado muito fantasioso, não é? Dele, por exemplo, ele nas fotografias não fica mal. Também acho que também há assim um bocadinho de fantasia em How I Met Your Mother, também criar aqui um bocadinho de magia em torno da série. Eu gosto muito desse lado dele, mas depois eu acho que há piadas em torno das mulheres e aquela obsessão de conquistar mulheres que às vezes é chato, envelheceu mal e é por isso que eu tenho este mixed feelings. Ainda que eu perceba que seja uma série que tenha ali um teor crítico, eu acho que depois o arco dele final, não é, de ter uma filha e de mudar completamente, depois ele vai voltar a aparecer em How I Met Your Father e nós percebemos que ele mudou completamente, ele agora é um homem mais maduro, que procura respeitar mais as mulheres. Ele, em How I Met Your Father, ele estava a fazer uma terapia para deixar de dizer tantas obscenidades. Portanto, também acho que aqui, de alguma forma, os argumentistas do reboot tentaram redimir alguma coisa que envelheceu um bocadinho mal na série mãe. E eu acho que eu percebo o teor crítico, não é? Dele também mudar-se, de ter aqui este arco de redenção, mas às vezes eu acho que há coisas que são too much, e eu acho que é isso. Eu acho que às vezes há coisas que são muito too much e que depois também levam um bocadinho de arrasto os outros protagonistas homens, e é isso a mim que eu não gosto tanto. Eu acho que nós também temos que olhar um bocadinho estas séries com distância, não é? Pronto, também já passaram 20 anos, se calhar o humor também vai evoluindo, é normal. As pessoas têm muito medo de dizer que o humor evolui, o humor acompanha os nossos tempos, não é? E portanto, como qualquer texto, não é? Há coisas que eram escritas de uma forma há 30 ou 40 anos que hoje em dia já não são, e eu entendo, mas eu acho que o Barney foi uma personagem que envelheceu um bocadinho mal, e se hoje em dia, fruto destas loucuras das sequelas, de remakes, eu acho que o Barney tinha que ter uma releitura mais apropriada, muito do texto teria que ser relido. Ora, a seguir vamos passar a Lily, interpretada pela atriz Alyson Hannigan. A Lily é uma personagem que eu acho começa muito bem e termina completamente irrelevante. É a minha perspectiva sobre a Lily. A Lily eu acho que no início da série é uma personagem muito, muito importante, muito interessante, principalmente por causa da relação, principalmente depois daquele rompimento dela com o Marshall.
eu acho que muito interessante e é muito bem explorada nas primeiras e nas segundas temporadas, até ao casamento deles, os dois. Eu acho que a Lily vai tendo um protagonismo. Mas à medida em que a série avança, eu sinto que esta personagem ficou um bocadinho esquecida. Eu acho que era uma personagem que até tinha mais sumo para dar. Mas ao mesmo tempo, se ela saísse da série, eu acho que nós não íamos sentir grande falta. E é por isso que eu digo, acho que os argumentistas não souberam explorar como ela podia. Eu sei que a atriz acabou por ficar grávida, e sei que entretanto por exemplo, há uma altura da série em que ela vai gravar um outro filme e ela desaparece durante vários episódios. Mas eu sinto um bocadinho que esta personagem poderia ter sido muito melhor explorada, não é? Porque ela ao início, por causa daquele plot dela ter incerteza em relação ao relacionamento com Marshall, ela foi tendo o seu holofote, mas depois foi perdendo ao longo da série, não é? E depois eu acho que mesmo que depois o auge, não é bem auge, não era o auge, mas o ressurgir dela é quando aquela relação com o pai, que é ali um dos plots que são um bocadinho mais explorados em relação a ela. Mas eu acho que há sempre nestas séries com vários protagonistas, há sempre um que fica um bocadinho de lado. E no caso da How I Met Your Mother foi um bocadinho a Lily. Porque eu senti muito que a Lily não era uma personagem tão relevante como as outras. Enquanto os outros estavam a fazer muita coisa, tinham muitos plots interessantes, ela estava assim, pronto, no máximo aquilo que ela tinha de interesse depois de passar as crises de relacionamento com Marshall era a relação com o pai. Portanto, eu acho que é assim um bocado. É uma personagem que não dá muito para falar, precisamente por causa disso. Eu acho que eu tenho pena porque eu acho que a atriz é muito boa. Eu acho que ela tem muita piada. A Lily, mesmo não tendo uma grande função na narrativa, tinha muita piada. Mas depois a gente, ok, tipo, eu gostava muito dela quando ela ficava bêbada, quando ela, não é? Quando ela, tipo, tinha aquela panca pela Robin. Opá, eu tenho mesmo muita pena, mas confesso mesmo, isto aqui estou-me a repetir, mas eu tenho mesmo muita pena que ela não tenha sido mais explorada, porque a atriz é muito boa atriz. Eu sei que ela agora está a passar assim um momento mais chato da carreira dela, a Alyson Hannigan. Eu sei que ela participou na última temporada de Dancing with the Stars. Ela está a tentar relançar um bocadinho a carreira dela, o que é pena porque ela é muito boa atriz. Mas eu espero que ela consiga dar a volta por cima porque ela merece e acho que ela fez uma das sagas de filmes que também envelheceu um bocadinho mal, mas que é o American Pie. Portanto, eu acho que ela não merecia acabar assim na irrelevância. Portanto, eu espero bem que ela consiga dar a volta por cima. Ora, vamos passar então agora ao companheiro de Lily, Marshall, interpretado pelo ator Jason Segel. Eu acho que Marshall é uma personagem que muito interessante. Eu não é a minha personagem favorita da série, a minha personagem favorita é Robin, confesso. Mas eu gosto muito de Marshall, porque eu acho que Marshall é uma personagem que, mesmo não sendo, mesmo também parecendo um bocadinho outsider, não é? Tipo, ou seja, porque enquanto Barney, a Robin e o Ted têm ali uma espécie de triângulo amoroso, portanto, o que exclui de alguma forma o casal mais fixo da série. Eu acho que Marshall vai conseguindo ter o seu ponto de interesse e, portanto, ser aquela busca dele pela carreira, não é? De lutar por ser ambientalista e depois torna-se juiz, não é? Percebe-se que é uma pessoa muito empenhada no mundo que o rodeia. Eu gosto muito desse lado, muito, muito consciente obviamente que é um consciente sempre à maneira liberal norte-americana, mas eu gosto muito daquela consciência que tem em relação ao ambiente, que ele lutar por aquilo que acredita, e que ele gosta muito da família, ele é muito ligado à família, tanto à Lily e ao filho, mas também depois também ao pai, não é? Que acaba por falecer. Eu acho que, aliás, a morte do pai de Marshall é talvez um dos episódios mais emocionantes. Eu acho que é na sétima ou na quinta temporada. Eu sei que é entre a quinta e a sétima temporada, alguns por aí. Mas eu sei que é uma morte muito impactante. Eu acho que foi um bocadinho inesperado. Por acaso já nem me lembrava que aconteceu de uma forma tão inesperada. E por acaso foi interessante. Que eu até me lembro que estava a ver o episódio e pensei, não é neste episódio aqui que ele vai morrer. E depois ele morreu e depois, afinal era neste. E eu acho que é um dos episódios mais emocionantes, não é? E a forma como ele era ligado ao pai, como é que eles tinham uma relação muito saudável entre pai e filho. E eu acho que Marshall é uma personagem que dá gosto de acompanhar. Eu gosto muito dele. É um bom marido, é um bom pai, é um bom amigo. E eu gosto muito desta personagem. Mesmo parecendo assim meio outsider, vale a pena acompanharmos o percurso de Marshall. Bem, agora vamos falar do protagonista, do grande protagonista, Ted, o personagem de Josh Radnor. É assim, e aqui há muita coisa para falar sobre Ted. Opa, eu vou confessar que a primeira vez que eu vi a série, isto em 2019, 2020, portanto já vai há quase meia década, eu gostei muito do Ted. Mas eu nesta vez eu achei-o tão chato, mas tão chato.
Pá, às vezes eu acho que o Ted era uma personagem que obviamente que ele é um protagonista, que é o protagonista tem que ter mais holofote, não é? Mas ele às vezes era tão chato a forma como ele tipo, como é que eu ia te explicar isto? Era tão chato a forma como ele era meloso, como ele tipo, girl, conhecia alguém, já lhe apetecia casar, não sei o quê. Ah pá, eu entendo que ele é um idealista por natureza. O Ted, se há filosofia de vida que encaixa na figura de Ted, é o facto de ele ser idealista. Ora, no entanto, eu acho que este idealismo às vezes dele é tão exacerbado, principalmente no campo amoroso, que acaba por torná-lo chato, meloso, e é por isso que depois a Robin também lhe dá para trás, não é? Mas às vezes apetece-me mandar-lhe um berro. Ainda assim, eu acho que a última temporada, e principalmente depois, quando acompanhamos aqueles pequenos highlights da relação dele com o Tracy, nós percebemos que ele é uma pessoa fofinha, é um bom pai, é um bom marido, ele tem material para ser marido, fazendo aqui uma tradução manhosa da expressão inglesa, não é? Ele é um material husband, não, husband material, tem husband material, e portanto ele é de facto é isso, e, portanto ele obviamente que ele era um bocadinho mais maduro do que a maioria das pessoas da idade dele, mas mesmo assim às vezes eu acho que ele era muito chato, era isso, era tudo muito over, muito exagero, e que eu acho que acaba por tornar muito chato, pronto, e às vezes apetecia-me mandar-lhe um berro, pronto, era isso. É o meu grande ponto sobre o Ted, não obstante que eu acho eu acho que ele tem muita química tanto com o Robin como depois com a Tracy, com a mulher dele, portanto, eu acho que pelo menos o ator é bom, eu vou confessar, eu gosto muito do ator, mas o ator é bom, mas a personagem é um bocadinho chata. Eu agora bati aqui com a mão na mesa, é por isso que fez este barulho. Bem, vamos falar agora de Robin. Eu deixei Tracy, eu sei que Tracy devia aparecer agora a seguir, mas eu deixei Tracy mesmo para o fim, porque não é uma personagem que aparece em todas as temporadas, portanto dá-se prioridade a quem aparece em quase todas as temporadas. Vamos falar um bocadinho de Robin, interpretada pela atriz Kobe Smulders. Eu acho que Robin é, como eu disse, é a minha personagem. Eu acho que não é acho que, é mesmo. Robin é a minha personagem favorita. Eu acho que Robin é para mim a personagem com mais substância da série. É uma personagem extremamente complexa. Eu acho que eu acho que ela muitas vezes é um bocadinho condenada, e eu acho que os argumentistas tentaram dar este tom, ela é um bocadinho condenada por escolher a carreira em prol da, da vida amorosa, não é mesmo? Mesmo eu acho que eu entendi o falhanço do casamento dela com Barney como se fosse tipo uma espécie de castigo para ela, não é? Ou seja, como ela prioriza tanto a carreira, não merece tipo ter um casamento. Pelo menos eu entendi assim. Eu acho que os argumentistas são um bocadinho injustos com esta personagem, porque eu acho que eu compreendo, eu empatizo muito com a Robin, porque a Robin, primeiro ela tem um grande problema, que ela tem dead issues, pronto. O pai dela é muito ausente, não é? E o facto de ela ter sofrido ali misgender durante parte da idade dela, o que é interessante. Por acaso a série faz aqui uma questão, fala aqui um bocadinho das questões de género, tudo muito transvertido em piada, mas eu acho muito interessante todo o arco dela ser criada como rapaz, mas ter ali uma expressão feminina é muito interessante. Por acaso, acho que no meio de piada e no meio de ser uma coisa assim um bocadinho metida a cuspo, acho que tem ali um ponto de interesse que acho que eu não sei, as pessoas até deviam. Por acaso, eu não vejo muita gente a falar desta questão de Robin ter sido criada como um rapaz, mas ser uma rapariga, e ela, no fundo, depois expressar-se como rapariga e querer fugir daquelas imposições sociais. Eu acho que houve ali uma questão muito. Que ficou assim um bocadinho, fica muito na penumbra, mas que vale a pena também pensarmos nela. Mas eu não vou falar muito disso porque eu queria fazer um episódio mais curto, e também queria aqui falar outras coisas sobre o Robin. Como eu estava a dizer, eu senti que eu acho que o falhanço do casamento dela com o Barney foi no fundo quase como um castigo para ela, não é? Porque foi um castigo e não foi. Ou seja, eu acho que foi um castigo porque os limites disseram, ok, ela foca-se tanto no trabalho que não consegue dar vazão, se quisermos usar esta palavra, ao amor. Mas depois também lhe foi isso que permitiu ela voltar para o Ted, não é? Porque ela depois ficou linda, leve e solta. Mas eu acho que há sempre assim um bocadinho de teor de crítica dela, e ela é uma personagem muito castigada pelos argumentistas. Ou seja, o casamento dela falha, ela não pode ter filhos, que também é um episódio muito emocionante. E eu acho que às vezes incomoda um bocadinho a leitura, a imagem que dão de Robin. E eu gosto muito dela porque eu acho que ela é uma personagem muito complexa. Ela tem muitos problemas no campo sentimental e emocional.
E depois eu gosto da maneira como ela obviamente que ela prioriza a carreira dela, porque é algo seguro na vida dela e é algo que ela gosta de fazer e, portanto, identifico-me com ela de alguma maneira. E eu gosto muito desse dilema entre o amor e o trabalho, só não acho muitas vezes a forma como a conduzem. E eu gosto muito da relação dela com o Ted e do Ted com ela. Eu acho que é uma relação muito, muito complexa e depois quando entra Barney também no jogo torna-se ali um triângulo amoroso muito complexo, porque ali há uma questão de amizade, há uma questão também de amor, porque no fundo eu acho que Ted nunca deixou de gostar do Robin, é por isso que depois muitas vezes ele é um bocadinho chato, porque está a tentar sempre voltar para ela e ela obviamente que não quer, porque sabe que eles os dois não estão na mesma sintonia, não é? Ele durante os seus 30, 40 anos, eles hoje estão na mesma sintonia e percebe-se que no fundo eu também acho que ela sempre teve um carinho especial por Ted, só que ela sabia que não lhe podia dar o que ele queria, não é? Tanto, do ponto de vista também biológico ela não podia, porque depois ela não consegue ter filhos, não é? Só se adotassem. Mas eu acho que ela também soube se retirar precisamente quando percebeu que não conseguia dar aquilo que ela conseguia. Portanto, eu acho que o Robin é uma personagem assim, ela tem assim umas nuances dramáticas, mas é uma personagem que eu gosto bastante e é mesmo a minha favorita. Ora, agora vamos falar de Tracy, eu deixei propositadamente para o fim, porque é a personagem dos 6 protagonistas, quisermos dizer assim, é que aparece menos, só aparece na nona temporada, para desgosto meu, e aqui também já vou falar, eu aqui já vou falar um bocadinho do final. Ora, eu acho que Tracy, interpretada pela atriz Christian Milioti, é uma boa personagem. Eu gostei muito dela, acho que ela é muito engraçada, é muito generosa, muito honesta. Eu acho que ela entrosou-se muito bem no grupo. E eu gostei da forma como também os argumentistas trabalharam, apesar da última temporada ser um bocadinho mal construída. Eu acho que eu gostei da forma como eles foram introduzindo a Tracy no grupo. E eu gostei muito dela. O que eu tive pena, e é uma coisa que eu acho que é das maiores críticas que eu faço a How I Met Your Mother, é o facto de ela não ter aparecido uma temporada antes. Ela devia ter aparecido na 8ª temporada, para dar tempo de construir uma relação com o grupo, com o Ted, e que fosse verossímil para o público. E depois eu acho que podia ser uma temporada deles a conhecerem-se, e depois uma temporada em que podiam acompanhar, não é, o futuro deles os dois, ou seja, até à morte dela, não é? Portanto, não é que é um dos grandes pontos críticos do final, não é? Porque nós andamos a acompanhar 9 anos uma história e afinal ela morre. E eu acho que a morte dela faz sentido. E eu sou um eterno defensor do final de How I Met Your Mother. Gostei, acho que foi um final ousado. E acho que foi um final que tem sentido em relação à história. Ou seja, só faz sentido um pai estar a contar a história de como é que conheceu a mãe, a solo, sem a presença da mãe, se uma ou duas, ou se tivesse divorciado, ou se a mãe tivesse morrido. Obviamente, se fosse divorciado, eu acho que ele não ia falar da questão com tanto carinho, a menos que o casamento tenha acabado de uma forma saudável, mas normalmente um divórcio, nem sempre, mas na maioria das vezes é sempre em maior ou menor grau, é sempre algo de conflito e que as pessoas não procuram propriamente recordar. E às vezes, por exemplo, o casamento pode, eu acho que, é assim, como é que eu ia te explicar? Bem, a verdade é que eu aqui estou um bocadinho a meter a pata na poça, porque de facto Robin e Ted separaram-se e ele sempre falou de Robin com bastante carinho. Mas eu acho que se fosse divórcio, eu acho que ele não falava disto como é que eu ia te explicar? Com tanta felicidade, com tanta piada, ai, está-me a faltar a palavra, mas eu acho que não falava disto com tanta intensidade como falou, não é? Eu acho que é isso, ou seja, um casamento falhado, por muito que tenha acabado até bem, é sempre um casamento falhado. Pelo menos eu entendo assim. Portanto, faz sentido a hipótese dela ter morrido, e não sei como é que, não sei, eu só vi How I Met Your Mother 7 anos depois de terminar, portanto, 7 anos, sim, 5, 6 anos depois de terminar, não foi 7 anos, não chegou a ser 7 anos. Ou seja, portanto, eu não acompanhei a transmissão. Portanto, eu não sei se as pessoas ao longo do percurso pensaram ou colocaram esta hipótese da mãe ter morrido. Mas eu acho que se nós pensarmos desse ponto de vista, dele estar a recordar a história como conheceu a mãe dos seus filhos, faz sentido que ela tenha morrido. E, portanto, eu gosto dessa proposta. Acho que é um final ousado. Percebo a proposta. Eu acho é que as pessoas não aderiram ao final, e principalmente ao reatar de Robin e Ted, porque faltou uma temporada de construção da relação, da construção do entrosamento da Trace. Eu acho que os argumentistas
não, ou seja, como é que eu ia te explicar? A personagem não ficou desenquadrada do grupo. Acho que a forma como, como ela foi conhecendo todos os protagonistas foi engraçada, acho que rendeu bons momentos e gerou logo uma empatia. Mas eu acho que a relação de Ted e dela é muito pouco explorada. Nós vemos sempre assim ao longo da temporada uns highlights sobre a relação deles e que são sempre momentos assim marcantes. O nascimento da filha, por exemplo, um dos últimos jantares lá no resort onde eles estão, onde Robin e Barney se casam e eles vão lá todos os anos para recordar o início do casamento deles. Portanto, eu acho que esses headlights ajudam a minimizar a falta de existência de uma temporada, mas não são suficientes para nós dizermos este casal aqui é muito bom. Eu consigo dizer, eles têm química, mas falta algo, faz falta algo e é isso para mim que eu acho que fez com que as pessoas não aderissem a este final. Eu acho que, como eu disse, o reatar de Robin e Ted para mim eu gostei, porque eu gostava do casal. Não, eu acho que esta segunda vez não torci tanto, mas gostava do casal, até porque já sabia o que é que ia acontecer, não é? Mas eu gostava do casal e portanto eu acho que faz sentido já numa fase de caminhar para uma terceira idade, não é? Para o final, não, pronto, eles não tinham 50 anos, hoje em dia ter 50 anos é quase como ter 40, não é? Mas já está numa altura de acalmia, não é? Portanto, os 50 anos normalmente à partida são sempre anos mais calmos do que os 40 ou os 30, não é? E portanto, e eu acho que o facto de, por exemplo, Robin já ter conquistado uma série de coisas na sua carreira e de Ted também já ter tido aquilo que tanto queria, uma família e 2 filhos, e agora estar solteiro, acho que permitiu que a relação deles voltasse a ser o que é, porque agora não há nada que os impedisse, e portanto acho que eu gostei muito deste reatar deles os dois e eu gosto muito do final da How I Met Your Mother, mas eu compreendo as críticas que existem em torno dele, porque lá está, a última temporada é muito corrida, a última temporada é muito chata, o que eu digo. Eu não desgostei tanto desta segunda vez, mas eu acho que a última temporada está mal construída, porque passa-se tudo em 3 dias e portanto não dá para explorar todas as coisas muito a fundo, não é? E eu acho que é isso, fica sempre um sentimento de faz falta aqui alguma coisa que poderia ser melhor trabalhada. E eu acho que é por isso que a série acaba por não ser tão, ou melhor, é isso que faz com que o final não seja tão acarinhado como aquilo podia ser. Mas em geral, pronto, eu serei sempre um defensor do final de How I Met Your Mother e eu adoro o conceito de How I Met Your Mother e eu acho que aquela coisa de passar no futuro para mim tem sempre o meu coração e portanto acho que de modo geral era isto que eu queria falar sobre How I Met Your Mother. Ora, eu agora vou falar assim brevemente de How I Met Your Father. Eu nem falei de atores, nem nada de género, nem de criadores, vou só falar assim. O reboot de How I Met Your Mother, How I Met Your Father, com a Kim Cattrall, pronto, eu só sei o nome da Kim Cattrall que faz a personagem idosa, equivalente ao Ted. Idosa não, que ela, por acaso não, que ela agora já está entrando na terceira idade, que ela fez 65 este ano. Mas na altura tinha 63, ou seja, a série foi lançada em 2022, terminou em 2023, sem saber, ao fim de 2 temporadas, sem sabermos quem era o pai do filho de Sophie. Ou seja, o esquema é o mesmo, portanto, Sophie está a contar a história de como conheceu o pai do filho, e portanto, só que desta vez nós não vemos a figura dos filhos, vemos sim a figura da mãe, que é a Kim Cattrall. Ora, eu acho que este reboot, ou sequel, ou spin-off, que lhe quisermos chamar, assim, era desnecessário, portanto, acho que não era muito pedido. Eu já tinha assistido aos primeiros episódios há uns anos, não gostei, depois larguei. De facto, a primeira temporada é muito fraca, a segunda é bastante aceitável. Tive pena não ficarmos a saber quem era o pai do filho de Sophie, só sabemos que Charlie não era, porque entretanto ficou com Val, mas de resto foi em geral a série foi cancelada e ficámos na eterna incógnita. Acho que os argumentistas depois mais tarde disseram que seria Sid, e eu por acaso gostava muito de Sid, por acaso gostava muito dele, se bem que o outro, o Jeff, acho que era Jeff, o Jeff também tinha mais química. O Jeff era tipo basicamente o equivalente de Sophie, ou seja, o equivalente de Robin para o Ted, portanto, no caso para a Sophie. Pronto, não sei se me fiz entender. Pronto, era basicamente isso. Eu acho que a série, o reboot não foi solicitado, eu acho que acaba por ser assim um bocadinho, não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo carisma do original. Mas eu gostei de alguns elementos que eles foram buscar à série mãe. Gostei muito do facto, por exemplo, de tanto Robin como Barney aparecerem em 2 episódios da segunda temporada,
ou da primeira, já não sei, já não me recordo. Eu acho que Robin aparece na primeira e Barney aparece na segunda. E o facto também do eterno apartamento de Marshall e Ted, agora ser ocupado por um novo grupo de amigos. Portanto, foi interessante estas referências que fizeram à série. Ainda assim, acho que não tem a qualidade da série original. Mas não podia deixar de referir aqui este spin-off, porque foi de alguma forma algo que gerou alguma expectativa na altura em que estreou, mas depois acho que flopou que flopou um bocado. Se bem que ia existir logo depois de um ano ou dois depois do fim da série original, ia existir também um spin-off de How I Met Your Dad. Mas entretanto acho que depois não avançou pelo mas pronto, How I Met Your Mother será sempre uma grande série, na minha opinião. Gostemos mais, gostemos menos, eu acho que é uma série marcante e que tem o seu estatuto na televisão norte-americana. Ora, eu esqueci de dizer qual é o título em português. Foi assim que aconteceu, não é? Pronto, eu acho que agora no final do episódio é que tínhamos esquecido de falar isto ao longo do episódio, não é? Que How I Met Your Mother cá em Portugal ficou conhecido como Foi Assim que Aconteceu, que é um título péssimo. É um título péssimo e não é. Eu acho que o título, pronto, eu acho que mais valia traduzirem literalmente como fizeram no Brasil. Como é que eu conheci a tua mãe, ou como é que conheci a sua mãe. No Brasil é como conheci a sua mãe. Mas eu gostei da forma como os argumentistas em Portugal, não sei se foi os argumentistas, como é que os tradutores em Portugal chamaram à série. Não sei se foi por já preverem que a série ia acabar por enrolar tanto ao longo do tempo até conhecermos a mãe, e é por isso que disse foi assim que aconteceu, ou seja, foi assim que aconteceu a jornada até eu conhecer a tua mãe, a vossa mãe no caso, que são 2 filhos. Ou se de facto foi só um ato de inspiração sem grande sentido. Mas olhem, eu acho o título. Eu tenho mixed feelings. Eu tenho mixed feelings em relação ao título. O título não é grande coisa, mas eu acho que agora olhando assim, nós vendo as 9 temporadas, eu acho que o título até faz algum sentido, não é? Faz algum sentido ser Foi Assim que Aconteceu. Porque de facto foi assim que aconteceu até conhecermos a mãe no episódio quase 200 da série. Mas enfim, sem dúvida alguma que How I Met Your Mother é uma série marcante e portanto acho que se já a viram, revejam. Acho que é aquelas séries que é como reencontrarmos velhos amigos e portanto acho que não se vão arrepender. Mas enfim, para encerrar o episódio e para encerrar esta temporada, tenho que falar só daquilo que vou falar no Halloween. Eu no Halloween vou regressar com um episódio do podcast. Vai ser sobre um grande clássico. Eu ia dizer que vou revelar, acho que não vou revelar para já, depois fiquem atentos ao Instagram. Mas já tenho um filme escolhido. Vai ser um grande clássico do cinema de terror. Acho que assim o regresso assim ao cinema, um regresso assim aos episódios especiais de Halloween. Aos especiais, não vai ser só um especial. Ao episódio especial Halloween tinha que ser assim com um bom filme, e vai ser um bom filme que eu nunca assisti, mas que quero muito, e é um grande clássico. Portanto, acho que cabe aqui no clube de vídeo. E portanto, eu vou regressar no dia 31 de outubro, porque calha uma sexta-feira, para mais um episódio do clube de vídeo, assim, um episódio especial. Especial em que vamos falar assim de um grande filme de terror. Mas enfim, pronto, era isto que eu queria dizer. Depois também regressarei no Natal com um ou dois episódios. Eu ainda estou a decidir se vai ser um ou se vão ser 2 episódios, mas eu depois espero já no Halloween ter isso decidido, porque eu estou indeciso se faço 1 ou 2 episódios ou se deixo. Enfim, tenho 2 filmes que quero muito trabalhar, mas estou indeciso se faço 1 ou 2. Também vai depender do tempo que vou ter agora nos próximos meses. Mas vai haver um episódio no Halloween, vai haver outro no Natal. Fica aqui a promessa que eu este ano vou cumprir. Ora, eu agora quero terminar a mesma temporada. Eu quero agradecer a quem ouviu esta temporada. Foi uma temporada que eu gostei muito. Foi muito exigente porque eu já não estava habituado a fazer este modelo semanal há muitos anos, não é? Já há cerca de 4 anos que não o fazia. E isto para mim é um bocadinho mais desgastante. Eu este ano tinha um bocadinho mais de tempo porque não estive mais por casa, portanto tinha mais tempo aqui para gravar os episódios e portanto não tive essa preocupação de andar a tentar arranjar tempo para gravar. Portanto, permitiu-me também gravar estes episódios semanais sem grande stress. E, portanto, foi uma temporada que eu gostei muito. Eu senti que estou muito mais solto do que estava há uns anos. Espero que vocês também tenham sentido isso. Eu acho que os episódios esta temporada tiveram muito menos cortes. Eu vou confessar, havia episódios da temporada passada em que eu cortava imensa coisa e eu nesta não cortei tanto.
e portanto acho que foi assim uma grande evolução, estive muito mais solto e acho que trouxe bons filmes. Há assim um ou outro episódio que eu, se fosse hoje, faria de outra forma, mas houve outros que eu gostei muito e está no top de episódios que eu mais gostei de gravar. E portanto, para mim é sempre muito bom fazer isto porque me permite expor os meus pensamentos, permite-me saber coisas que se calhar se fizesse uma simples review no Instagram não sabia e portanto o podcast, mais que ser uma coisa que eu faço para o público, eu não sei, eu não tenho grandes pessoas a assistir, mas tenho sempre algumas e que vão me dando feedback se gostam ou não. Mas mais que ser uma coisa que eu faça para o público, é também uma coisa que eu faço para mim e que gosto muito de fazer. É uma coisa que me dá muito gosto fazer e que não sei como é que será o futuro do clube de vídeo. Eu tenho algumas hipóteses para o futuro, porque pronto, sei que este período que eu estou aqui agora a passar de acabar o mestrado não vai durar para sempre e portanto e é um tempo em que eu tenho mais tempo do que tinha há uns anos, não é? Portanto, eu quando comecei o podcast eu estava a sair do meu primeiro curso que tinha desistido e eu agora estou aí para o último ano do mestrado, portanto são 5 anos, não é? O Clube de Vídeo para o ano já faz 5 anos, são 5 anos em que mudou muita coisa e há de mudar mais coisas agora no futuro. Mas o Clube de Vida é sem dúvida um projeto, enquanto projeto que não envolve só o podcast, é algo que eu gosto muito de fazer e portanto eu pretendo continuar no Clube de Vídeo e portanto tanto no podcast como no Instagram. Sei que vai ter que haver alterações num futuro próximo, não sei quais é que serão, mas enfim, era isto que eu queria deixar como mensagem final. Eu agradeço a todos que ouviram o podcast e regressarei no Halloween, como eu disse, para um episódio especial em que vamos falar de um grande clássico do cinema de terror. Portanto, sem mais nada a dizer, até ao dia 31 de dezembro e se ainda não ouviram os episódios passados do Clube de Vídeo, ouçam e já sabem que podem sempre acompanhar o projeto em @Clube de Vídeo no Instagram. E portanto, eu estarei sempre lá com muitos conteúdos e portanto o Clube de Vídeo não termina aqui, apesar da temporada encerrar, não termina aqui, portanto há mais coisas a acontecer neste meu projeto, que é um projeto que eu gosto muito de fazer. Portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos um bom mês, o que resta de mês de outubro, de mês de setembro e um bom mês de outubro e regresso no final do mês de outubro, no Dia das Bruxas. Até lá!